Por quê? O presidente é dono da Rede Brasil de Televisão, mas ele não informa isso aos membros. Por quê? A igreja hoje deve pagar em torno de R$ 2 milhões pelo uso 24 horas da TV, mas ele não informa isso. Por quê? Porque ele não quer que os membros saibam que esse dinheiro vai para o bolso dele. Hoje, ele é um dos homens mais ricos do estado de Pernambuco. Por quê? Porque a renda dele é 100% lucro. A renda dele é 100% lucro. Tanto é que ele mantém filhos na Europa, filhos nos Estados Unidos. A filha da Europa foi para os Estados Unidos. Por quê? Porque a facilidade de você desviar dinheiro para o exterior sem que passe pela alfândega, pela Receita Federal. E tem uma decisão aí que está para sair, obrigando ele a informar esses valores. Ele vai ter que informar esses valores sob pena do crime de sonegação fiscal. Então a gente está diante de um clã, de uma dinastia na igreja que pratica crimes a portas abertas, aos claros. Por quê? Porque hoje ele é um homem amigo pessoal da governadora, foi amigo pessoal do antigo governador que faleceu. Então ele vive com essas autoridades lá no gabinete dele. Por quê? Porque por conta disso, as denúncias dos irmãos não alcançam o objetivo que deveriam alcançar. Por exemplo, a rachadinha feita com a vereadora Aimee, a promotora simplesmente colocou em sigilo. Por quê? Porque ela não quer que venha à tona que o presidente da Assembleia de Deus está envolvido também. Porque ele é quem controlava o gabinete dessa vereadora. E essa vereadora praticava a rachadinha de modo claro, ela não escondia, não. Tem casos que está sendo investigado, inclusive que um dos participantes dessa rachadinha declarou claramente como ela fazia, como seus assessores faziam. Então, a gente está diante de uma verdadeira, eu posso dizer assim, organização voltada para praticar irregularidade. São pessoas que hoje são riquíssimas, são pastores que ganham hoje em torno de 50 a 100 mil reais. Pastores, eu digo pastores, eu não estou nem falando da direção da igreja, estou falando de pastores, que ganham muito mais do que isso. Porque você, quando junta o salário, as benesses, cartão, conta de energia, feira, tudo isso englobado, não passa de 100 mil reais. Você acha que esses homens não vão ficar bajulando essa direção? Vão! Porque eu tenho conhecimento de pastores que vêm a mim, eu não vou dizer o nome exatamente para ele não ser prejudicado, que diz, olha, a gente sabe, Miguel, que tem pastores aqui que têm várias amantes. Pastores têm várias amantes. E as mulheres deles dizem assim, olha, se você for confessar esse pecado, eu deixo você. Porque como é que a gente vai viver se a gente vive 100% da igreja? Então, para você ver que tipo de coisa tem na vida desses pastores, as próprias esposas aceitam que eles possuam amantes para não perder as benesses, o sustento. Isso aí não foi ninguém que veio me dizer de fora, não, foi de dentro da igreja. Pastor, eu não vou citar não, porque se eu citar o nome aqui, certamente no outro dia ele está na rua. E é um pastor sério, meu amigo. Tenho vários pastores lá que são meus amigos e passam as coisas para mim. Eu faço a peneira, logicamente, e traduzo o que for útil e o que não for, eu deixo de lado. Mas existe esse podridão. O que se não quer é que essas coisas apareçam. Para a grande membresia não se sentir, eu posso dizer assim, envergonhada e deixar de pagar o dízimo. O intuito deles é que a captação de dízimos continue, apesar das denúncias, a captação de dízimos continue, apesar dos crimes, a captação de dízimo continue, apesar de todas as irregularidades denunciadas. Essa sentença da Google foi a sentença que trouxe às claras muita situação que é natural. Você, quando exerce um cargo como ele, você é uma pessoa pública. Toda pessoa pública pode ser criticado. Pode ser criticada. No caso dele, os membros podem ser criticados.
Inclusive, na sentença, a juíza diz que ele quis impedir que o alvo das denúncias, que são os membros, não tenham conhecimento dessas realidades. Então, ele procura, de qualquer forma, impedir que os irmãos tenham acesso às informações que a gente está passando aqui, as informações de enriquecimento pessoal, como é que um caixa de um banco, recebendo um salário pífio, hoje é um dos homens mais ricos do estado de Pernambuco. Como? Me diga qual milagre. Me diga também como um homem desse tem hoje uma rede de televisão. Me diga. Me diga hoje como esse homem paga. Ele não. A igreja paga contratos de honorários altíssimos, riquíssimos. E ele utiliza desse contrato para fazer a defesa dele pessoal e, com isso, perseguir os irmãos. Porque, olha, os escritórios são bons, são os melhores aqui do estado de Pernambuco. Eu não posso negar isso. Mas ele utiliza, inclusive, até vergonhoso dizer isso, a custa processual dos processos que ele move, quem paga é a igreja, está lá. Quem quiser pode acessar o que o processo sai por está lá. O pagamento de custa, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Condenação e honorários, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele não paga nada. Nada, sabe o que é nada? Então é muito bom você usar toda a estrutura de uma igreja rica como é a Assembleia de Deus para benefício próprio. Aí dali ele tem carro blindado, ele tem tudo que você possa imaginar. Então são essas coisas, Eric, e a gente não pode esconder. Isso dói muito, porque a gente está falando da administração da igreja e não da igreja. Não se fala aqui da igreja, que a igreja é centenária, foi fundada muito antes que ele nascesse. Então ele não tem nada a ver com a Assembleia de Deus. Ele é um homem que colocou o nome da Assembleia de Deus na lama. Tem desembargadores que, quando eu fiz a sustentação oral num dos processos de Giovanni Sivaldo, doutor Aubry, eu fiz a sustentação oral, coloquei as verdades para os desembargadores. Os desembargadores ficaram espantados. Teve um que é meu amigo pessoal, chegou para mim depois: Miguel, isso é verdade que você falou? Eu digo: é verdade, doutor. Isso é verdade. Isso ali eu estou escandalizado. Porque eu tinha a imagem da Igreja Assembleia de Deus como uma igreja séria. Hoje eu estou vendo que virou bagunça. É uma igreja que eu quero correr dela. Veja o posicionamento de um desembargador. Chegar ao ponto de ter essa noção, de ter essa visão de uma igreja que nunca foi assim. A igreja sempre passou por administrações, mas nunca chegou ao ponto de estar na mídia, nunca chegou ao ponto de estar na justiça, nas audiências, no judiciário, respondendo a processo, também entrando com processo contra seus próprios irmãos. Doutor Aubry, em sua sentença, diz claramente: isso não é assunto para se resolver numa mesa de uma vara criminal. Isso é processo para se resolver internamente entre vocês. Vocês são irmãos. Então, Eric, são essas verdades que Josué não pode calar, você não pode calar, Antônio não pode calar, e outros canais também não vão calar. Por quê? São mentiras colocadas como verdades. São mentiras dizendo que os irmãos estão difamando, injuriando a denominação, coisa que não é verdade. A gente sabe disso. A igreja tem uma personalidade diferente da dele, mas ele se confunde com a personalidade jurídica da igreja e tenta tirar proveito disso. Ele se confunde. Ele, pessoa física, e a igreja, ele quer que se torne uma só pessoa, que não pode. A entidade é uma. Você acha, Eric, que a entidade vai perseguir seus membros, seus filhos? Isso aí fica bem claro. E todas as decisões deixam bem claro que os irmãos não estão difamando a igreja, o nome da igreja. Muito pelo contrário. Eles destacam o bom nome da igreja, destacam que a igreja é centenária, destacam que a igreja não poderia passar por esse tipo de coisa, mas, infelizmente, estão passando. São essas minhas palavras e eu fico aí à disposição de uma nova chamada.